Vou cumprir o prazo, senhor presidente. Talvez cause estranheza esta apresentação, mas é exatamente em razão de agradecer ao deputado Riva e à Assembleia Legislativa de Mato Grosso que tenha me permitido conhecer um pouco do VLT, de conhecer um pouco disso que se apresenta e que, ao contrário do que se imagina aqui, que se tendo dinheiro no bolso, vai se apenas escolher entre isto e aquilo, é preciso lembrar que esse dinheiro não existe. Será dinheiro fruto de financiamento, a ser pago por muito tempo pelo povo de Mato Grosso. Daí a responsabilidade de escolher bem, de saber investir, principalmente porque não é seu, não é nosso lá na agência, não é do governador, não é de nenhum diretor da Gecopa, é da população. Então, sem paixões. Hoje, admito que gostei do que vi em termos de VLT. Pena que também, deputado Riva, lá atrás, quando assumimos a Gecopa, de fato, a decisão BRT estava tomada. E o governo Blário Baggi tomou essa decisão, segundo as notícias da época, porque na época das candidaturas, era o que se tinha a oferecer para financiamento no BNDES pelo Ministério da Cidade. Então, a decisão já veio ainda antes do Ministério. Era pegar aquele dinheiro ou fazer com dinheiro próprio. Decidiu-se pegar o dinheiro e fazer o BRT. Os estudos que foram contratados apontaram que essa solução talvez não fosse a melhor que o VLT, metrô de superfície, monotrilho, mas era uma solução plausível que resolveria o problema da cidade por um determinado período de anos, factível com a realidade, socioeconômica inclusive. Então, respondendo ao promotor Domingos Sávio, que também falou como cidadão, mesmo concordando, não na íntegra, mas na maioria do que foi dito aqui por ele, mas a Gecopa foi competente? Não. A Gecopa deu seguimento àquilo que era uma determinação de governo. E respondo também ao representante da empresa que falou do VLT, que eu estava ali ao lado, e ele concordava, quando perguntado se a Gecopa era incompetente, não fomos e não somos. Nós queremos conhecer essa proposta do VLT também detalhadamente, os custos. Deputado Riva, fico satisfeito de reafirmar aqui que o custo do VLT é 700 milhões. É um comparativo diferente de 1 bilhão e 100 para 454. Muda um pouco as discussões. Se um é cerca de 500, o outro é cerca de 700, e as vantagens são tão inúmeras assim, aí cabe uma análise mais a miúde. Agora, o fator tempo. Nós temos tempo para licitar 18 meses, foi o que foi alegado para implantar esse sistema. O outro também meio que se equivale. Lembrando que tem um processo licitatório anterior, aliás, antes da licitação, projetos. Esta audiência aqui deveria os projetos estar. Eu não conhecia os números do VLT. Questionados ou não, o BRT apresentou um número que é os estudos que se tem lá disponíveis. Qual é o custo do VLT final? Qual será o custo tarifário? Será subsidiado ou não? Nós temos mais contas. A conta do empréstimo, do financiamento. Depois, se subsidiada a tarifa, a conta do subsídio que você vai ter que bancar ad eterno para poder viabilizar que a população possa andar nessas coisas bonitas, BRT, VLT, que nós estamos vendo aí. Então, nós precisamos, de maneira consciente, e o deputado Riva, logo no início dos trabalhos, fez uma citação que eu anotei, deputado. O senhor gostaria que essa audiência fosse um debate franco, uma discussão madura e consciente. Olhando de trás para frente, eu estou indo pela consciência. Porque antes de ser diretor da Gecopa, eu sou cidadão e eu tenho uma história aqui. Se alguém não valoriza, eu valorizo. E aqueles que caminham com a gente. Então, dizer ao senhor o seguinte, que esta audiência ela é um marco nessa discussão. É um marco. É um ponto decisório. Nós precisamos conhecer os comparativos técnicos entre um e outro. Viabilidade técnica de um e de outro. Viabilidade socioeconômica, que é outro tipo de conta. Lá na frente, aquilo que estamos aplaudindo vai poder ser usufruído? Desapropriação, maior ou menor? Quem pode afirmar isto? Qual este número? A bem da verdade, não se sabe. Não se sabe quanto é a desapropriação exata de BRT e muito menos de VLT, porque nem o projeto está constituído. Pode-se dizer a maior ou menor.
Mas não se pode dizer, este é tanto, aquele outro é tanto. Concedo mais um minuto a você. Senhor presidente, nós precisamos de dados, mais do que dados, de informações, a partir de estudos, porque esta decisão é uma decisão que vai impactar o futuro de Cuiabá, de Várzea Grande e de Mato Grosso. Porque é uma conta que vai ser paga por todo o povo de Mato Grosso, não necessariamente pelo povo só de Cuiabá e Várzea Grande, que sairão dos impostos que todos recolhem. E nós temos, sim, em Cuiabá e Várzea Grande, uma lista de prioridades, que com copa ou sem copa é preciso encontrar solução. Então nós temos que ter esta gestão. Quero dedicar a Vossa Excelência um agradecimento de me permitir aqui, de maneira pública, consciente, inclusive dos riscos, de dizer a Vossa Excelência que o senhor dá uma contribuição muito grande e talvez, já que a conversa é essa, traga para os trilhos essa discussão de uma maneira adequada. E esse valor, 700 milhões, ele muda muito essa discussão. E é preciso que se confirme isso. Não pode haver dúvida. Ou custa 700, ou custa 1 bilhão e 100. Muito obrigado, senhor presidente.